Bom, e nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? Sempre, né? Sempre é um prazer estar Antes aqui. de mais nada, o que tu está achando dessa situação toda no Brasil, essa paralisação dos caminhoneiros? Falta de autoridade. O Brasil carece de mando. Nós não temos governo. Temos um grupo de pessoas preocupada com a política, preocupada com os partidos políticos, e não com a economia brasileira. Assino embaixo. Aliás, ordem e progresso só temos na nossa bandeira, né? Não tenha dúvida. Ordem e progresso. Isso quer dizer que ordem e progresso precisamos dar uma atenção especial à contabilidade, porque é a contabilidade que estabelece a ordem para que nós tenhamos o progresso. E aí que está o negócio. Primeiro, para se ter progresso, é preciso ter ordem. Né? Não é por acaso que está ordem antes de progresso. É isso mesmo. Né? Tem muita gente que confunde ordem com autoritarismo. Não. Autoritarismo é uma coisa muito diferente. A autoridade, qualquer governo desenvolvido tem autoridade, ele é respeitado. Respeitado até porque se deixa respeitar. Isso aí, não é só na economia brasileira, em todos os segmentos da sociedade precisa de ordem, até mesmo na família. Uma família com ordem, uma família progresso. Tá certo, vamos seguir a nossa ordem aqui agora então, né? E vamos falar sobre, por exemplo, você que está aí do outro lado, o que para você é receita? É entrada de recursos? É isso, Salésio? Pois é. Sabe que passou agora no mês passado foi imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda. Né? Imposto sobre receita bruta. E as pessoas não se dão conta que cada termo tem um significado e o mundo se comunica, o mundo ela gere, ela se comunica através desses conceitos. Verifica que a contabilidade ela trabalha através de dois demonstrativo financeiro, aonde nós alocamos os ativos e os passivos, e o demonstrativo econômico, onde nós alocamos as despesas e receitas. Então, quando se fala em ativo, nós não estamos falando nada menos, nada mais do que elementos que têm liquidez. Tudo que tem liquidez é um ativo. Tudo que não tem liquidez é uma despesa. Ou seja só, se eu não consigo vender esse óculos, então eu estou diante de uma despesa. Do outro lado, a origem dos recursos créditos ou são passivos ou são receitas. Então a pessoa tem que entender o que é uma receita. Veja só, o que é receita? Qual é a diferença entre receita e passivo? Passivo são todos os créditos que te geram obrigações. Ou seja, se eu Fazer um empréstimo, por exemplo. É um passivo, porque a pessoa que te deu o dinheiro vai querer que tu devolva aquele crédito. É o meu credor. É o teu credor. Ele vai querer que tu devolva aquele valor. Enquanto que receita não. Tu recebe o dinheiro e por aquele dinheiro recebido, ele não quer que tu devolva o valor correspondente. Então, tudo aquilo que não te gera obrigações é uma receita. Por que o salário é uma receita? Porque o funcionário, ao receber o dinheiro, não vai devolver ao patrão o valor recebido. Ou seja, tu não estás diante de uma obrigação. Se tu não tens obrigações, significa dizer que tu tens uma receita. O crédito é uma receita, porque não está gerando obrigações para ti. Tu vende uma mercadoria. Quando é que o valor recebido por esta transação se caracteriza uma receita? Quando a pessoa que comprou a mercadoria se dá por satisfeita, não tem mais nenhuma exigência a receber, a exigir. Por isso que a pessoa que recebeu o valor classifica aquele crédito como receita, porque não existe mais nenhuma obrigação assumida diante daquela pessoa que comprou a mercadoria. Então, isso é receita. Receitas são créditos que não geram obrigações para as pessoas. Quando tu recebe os honorários pelo teu trabalho, por que é uma receita? Porque a pessoa que te pagou não vai querer que tu devolva o dinheiro. Não quer saber nem o que tu vai fazer do teu dinheiro. Exatamente, isso é uma receita. Então, quando se diz assim, imposto sobre renda, imposto sobre créditos que não gera obrigações para quem recebeu o valor. Imposto sobre receita bruta. Quando fala em receita bruta, significa o que tu recebeste de forma global, sem se preocupar o que está contido naquele valor recebido. Porque quando se vende um bem, está embutido no valor do bem os tributos.
Por que bruta? Porque tu recebeu também os tributos, então é uma receita bruta. Aí explica o termo Receita Federal. Ele recebe e não quer te devolver. Exato. Às vezes ele tem que te devolver porque ele já pegou demais. Mas aí é uma antecipação. Ele já está antecipando, inclusive, a aí receita. não seria receita, seria um passivo para ele, porque é uma obrigação dele em devolver. É verdade. Porque receita é quando não existe... Não é obrigação, gera uma obrigação. Para devolver o valor. Se tu adiantas um valor para o teu funcionário, adiantamento não é uma receita, porque o funcionário vai ter que devolver o valor. Agora, se tu deres de presente o dinheiro, aquele presente é a receita, porque ele não precisa devolver. Então, é por isso que os tributos incidem sobre as receitas, porque receita não há a obrigação da sua devolução. Então, receita significa, assim, digamos, a entrada de recursos financeiros no caixa. Desde que a pessoa que te deu o dinheiro não vai exigir que tu devolva para ele o dinheiro. Tá certo. Se ele te devolver, já não é mais receita, já é passivo. Porque passivo gera obrigações, receita não gera obrigações. O ingresso de valor no caixa, como o próprio nome diz, é um ingresso. Este ingresso ele poderia ser receita, como poderia ser passivo. Se existir a obrigação, passivo. Se não existir obrigação, receita. Tá, sobre esse assunto, fechou? Fechou. Então, eu vou te perguntar uma coisa. O pessoal que fez a declaração de imposto de renda e que tem a restituição, qual é a notícia que se tem aí? Quando é que recebe de volta, tu já sabe? Não. A notícia, segundo a norma da Receita Federal, é de acordo com o prazo da apresentação da declaração. Quem apresentou antes recebe antes, quem apresentou depois recebe depois. E a partir de junho, né? A partir de junho começa a restituição, né? Exatamente. E primeiro me parece que são os aposentados também, né? Sim, os aposentados e os idosos e as pessoas com doenças crônicas, doenças... Eu estou nessas duas categorias aí. Tá certo. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que tu antecipasse um imposto mais do que o devido. Acertou 100% a receita. Exato, porque seja, na verdade, esta antecipação não foi com base na receita, porque se fosse com base na receita, não haveria necessidade de devolução. Sim, claro. É porque teve uma antecipação, tendo por base elementos que caracterizavam passivo e não receita. Mestre, um abraço, uma boa semana, até semana que vem. Até semana que vem. O nosso espaço conversando sobre contabilidade.